E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos a mais um vídeo, tá? Esse vídeo tem um tema um tanto quanto confuso, tá? Vai ser um vídeo longo, já adianto que vai ser um vídeo controverso, que talvez pode gerar mais dúvidas ainda. Pode gerar mais dúvidas ainda do que esclarecer alguma coisa, mas a pedido da galera, vamos lá. Eu já fiz assessoria sobre esse tema, tá? Que você viu na descrição. Eu estou guardando segredo para você não saber o que é. Eu já fiz assessoria sobre esse tema, tá? Algumas assessorias por WhatsApp. Já fiz algumas assessorias pessoais através desse tema. E o pessoal às vezes pergunta no canal, nas perguntas aqui, tá? Sobre isso. A pergunta mais recente que veio é do nosso amigo Adriano Oliveira, que é a seguinte: quais são os primeiros passos, as primeiras ferramentas, o começo para você montar o teu negócio? Baseado aí no meu caso, né, vamos dizer assim, a gente vai fazer esse vídeo e, como eu falei, eu posso estar totalmente equivocado em passar essas informações, ou ajudar um pouco, ou ajudar bastante, esclarecer, ou quem sabe gerar mais vídeos através desse tipo de informação, né? Bom, vamos lá então. Como começar a montar o seu negócio, a sua estofaria, tá? Na área de estofaria, tá? Como começar, como iniciar, quais são os primeiros passos e tal, beleza? Tá, a primeira questão é a seguinte, pessoal. Onde e como aprender a trabalhar, tá? Esse é um detalhe um tanto quanto complicado, porque você veja bem, você não pode dispor o teu tempo, né? O teu horário de trabalho, o teu horário de comercial, para você trabalhar para alguém de graça, hipoteticamente, para aprender a trabalhar. Por outro lado, o dono de uma estofaria, ele não vai querer dispor do tempo dele, do espaço dele para te ensinar a trabalhar de graça, né? Então é um negócio bem complicado. O que acontece? Normalmente, você que é jovem, está iniciando, né, aí nas tuas funções de trabalho e quer trabalhar nessa área, você teria que procurar um emprego nessa área, aí com algum estofador e tal, e se dedicar a aprender a trabalhar. Aí esclarecer com quem você for trabalhar que você quer aprender a trabalhar, não só ajudar. Porque ajudante muitas vezes não aprende a trabalhar. Às vezes você trabalha ajudante, eu tive ajudante que trabalhou comigo 3 anos, não aprendeu a trabalhar. Não é por falta de dedicação nem nada, é porque eu precisava dele como meu ajudante e não como um aprendiz. Eu precisava dele para me ajudar a carregar peso na hora que precisava, desmontar sofá, me ajudar a cortar uma madeira e tal, limpar o barracão e tal, né? E ele fazia as coisas de vez em quando, mas o foco não era a fazer. Tanto que ele nunca pegou na máquina de costura, por exemplo, numa serra esquadrilhadeira para cortar alguma coisa, porque eu tinha medo que ele se machucasse. Então, aprender a trabalhar, ou você procura um curso, aí com algum estofador e tal, ou procura um curso no Senai, SESI, eu não sei hoje quem dá esse tipo de curso, quando tem. Ou então você vai ter que trabalhar na área para você aprender. E fazendo, né? Infelizmente, tem pessoas que usam clientes, vamos dizer assim, como cobaias e abrem uma estofaria sem saber trabalhar. Errado. Mas, cada um no seu cada um, né? Quem sou eu para julgar alguém, né? Eu, quando eu abri minha estofaria, eu tinha muitos anos de profissão. Para ter uma ideia, aqui a estofaria última, essa aqui que é a última que eu abri, porque eu abri anteriores e quebrei. Tá? Eu falo isso em todos os vídeos, eu falei para várias pessoas isso, tá? Eu quebrei por quê? Porque eu tinha uma visão diferente da que eu tenho hoje, que era de cobrir preço dos outros. Então eu não trabalhava com o meu preço, eu trabalhava com o preço dos outros. E isso é muito errado na minha opinião, tá? Deixando claro que sempre é a minha opinião aqui, tá? Não é a opinião correta ou errada, e sim a minha opinião, beleza? Então, essa aqui que eu abri faz 10 anos, eu tenho 34 anos de profissão, tá? Então, aí você pode ver que não comecei com 3, 4, 5 anos abrindo estofaria, tá? A primeira estofaria que eu abri, eu tinha 17 anos de profissão. Bom, esse foi o primeiro passo, então, como aprender a trabalhar, né? O segundo, você tem que ter, testando isso, começando a fazer, desmonta uma cadeira, reforma a cadeira da sua mãe ou sua, né? Uma coisa simples, um pufinho e tal, você vai perceber se você tem aptidão para trabalhar com ferramentas manuais. Porque não é uma coisa tão comum quanto muita gente pensa, que eu trabalho numa estofaria 1 ano e aprendo. Não, de modo algum. Eu tive várias pessoas que trabalhavam comigo que não aprenderam a trabalhar. E teve outras várias que aprenderam a trabalhar muito bem, são profissionais hoje e têm suas estofarias, e outros pararam, saíram da área, enfim, cada um no seu cada um, né? Beleza? Então, aptidão, dom, talento,
capricho, competência, a pessoa tem que ter palavra com o cliente, prometer alguma coisa e cumprir, que eu acho que é o que mais queima as pessoas na nossa área e em qualquer área de trabalho hoje em dia, praticamente, marcenaria, mecânica, praticamente todas, é a pessoa prometer as coisas e não cumprir o horário, não cumprir o que foi combinado. E tem que ter um pouco de sorte, é óbvio, né? Tudo você vai fazer na vida, você tem que ter sorte e qualificação. Tem que ter qualificação. Você tem que ser um cara qualificado, independente do que você for fazer. Se for fazer serviço para galera mais humilde, que trabalha com sua reforminha baratinha e tal, você tem que estar qualificado dentro daquela área, senão você vai abrir e vai fechar o teu negócio. Estou sendo bem claro, bem direto aqui. Dedicação, empenho, criatividade, persistência, etc, 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 etc. São algumas das virtudes que você tem que ter para abrir. Isso seria em qualquer negócio hoje em dia. O detalhe é o seguinte, você não está abrindo uma lojinha, seja do que for, ou uma lojona, seja do que for. Você não está pegando um produto para revender. Você não está pegando, por exemplo, um parafuso e revendendo parafuso, fracionando. Ou você não está pegando um sorvete do fulano e tal para revender aqui. Você está criando coisas. A reforma ela exige muito criatividade. A reforma, a fabricação, então nem se fala. Se você olhar em todos os meus vídeos, eles não se repetem. Nenhum vídeo repete o trabalho. São sempre trabalhos diferentes. Toda vez que a gente vai fazer um serviço, 99% deles são trabalhos diferentes um do outro. A gente já fez muitos parecidos, mas iguais, praticamente nunca. Beleza? O próximo ponto, o próximo detalhe, depois que você está resolvido isso, você sabe trabalhar um pouquinho pelo menos, que dê para você abrir teu negócio, você confia que dá. Você tem todas essas qualidades, vamos dizer assim, né? Para você poder abrir o teu negócio e ter a persistência, que é um dos principais. Porque quando você abrir um negócio, não entra serviço, você vai desanimando e tal, a persistência ali é o que domina e que vai te segurar no lugar. Partindo desse princípio que já tem isso, vamos para o próximo ponto, que seria o ponto comercial aonde você vai se instalar. Então, olhando por esse lado, o ponto comercial ele funciona mais ou menos assim. Primeiro, ó, se você vai trabalhar na indústria, no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho um ponto razoável aí de 0 a 10, vamos dizer que uma nota 3, 4, só que eu trabalho na indústria. Eu não trabalho no comércio, eu não vendo coisas aqui. Eu até tenho uma coisa para vender, os pufinhos, uma coisa ou outra normalmente, mas é tipo se alguém passar na porta e ver, não anuncia esse tipo de coisa, sabe? O ponto comercial, ele vai contar muito se você for trabalhar com comércio. Ah, eu vou colocar um negocinho para vender aqui e tal. Porém, você vai pagar mais aluguel se você não tiver um ponto comercial próprio e você vai ter que analisar certas coisas. Qual que é a demanda local? Os teus concorrentes diretos. Aonde tem uma próxima estofaria, o que ele faz, como que ele é, se a moral dele está legal no bairro, na região. Se trabalha com comércio, você trabalha regional. Que não é o meu caso. Como eu trabalho na indústria, com fabricação a maioria, eu trabalho muito com arquitetos, então dos arquitetos que eu trabalho, 90% deles, 99% deles nunca tiveram aqui. Então eles nem sabem onde é meu endereço físico. Eles sabem onde é o endereço escrito ali. O próximo ponto que a gente vai analisar é o seguinte: o tamanho do espaço que você precisa para trabalhar. Eu já tive uma estofaria um tempo atrás que era uma garagem de um carro. Tá, uma garagem aí pequena, bem pequena. Aí que eu acho que devia ter em torno de 3 metros por 5, mais ou menos. E eu consegui me virar bem nela. Detalhe que quando chovia, por exemplo, eu não conseguia trabalhar. Porque eu tinha que deixar todos os estofados dentro da estofaria, né? E com isso eu não conseguia trabalhar. Tá? Ele me prejudicava um pouco, né? Mas é um ponto que a gente não pode bater muito, por quê? Porque a gente não sabe das condições financeiras de ninguém, a gente não sabe da situação local de ninguém. Se você for montar uma estofaria, por exemplo, no centro de Curitiba, no centro de São Paulo, no centro de Rio de Janeiro, você vai precisar de uma estrutura maior, né? E melhor, isso é uma coisa óbvia. Se você for montar uma estofaria num bairro, simplesinho e tal, você vai precisar de uma estrutura menor. Se você tiver uma estrutura maior, bom, mas não vai ser ponto inicial da coisa. Tá? O meu espaço aqui tem 112 metros, se eu não me engano, alguma coisa assim. É pequeno, passa sufoco às vezes.
Tá? Eu tenho que arrastar a serra, por exemplo, serra esquadrilhadeira, eu tenho que arrastar ela para poder trabalhar. Quando eu termino de cortar, eu arrasto ela de novo para mais próximo da parede para me desocupar um pouco de espaço. Tá? Então é pequeno. Se você puder ter um espaço maior que 100 metros, é melhor. Tá? E se for vão livre, é melhor ainda. Aqui eu tenho 2 colunas no meio que me atrapalham bastante. Então, a estrutura seria, eu acredito, razoável aí a partir de 100 metros. Tá? Consegue trabalhar em 1/3 disso. Mas quanto mais, melhor nesse caso. O próximo ponto que a gente vai analisar é o seguinte. Qual que é o nicho de clientes que você pretende trabalhar? Porque você pode pensar assim, não, mas isso aí eu quero trabalhar com todo mundo, mas não funciona assim. Não funciona assim, infelizmente não funciona assim. Você tem que escolher com quem você quer trabalhar, para escolher da onde você vai partir. Tipo de mostruário, o tipo de que você anda, tá? O tipo de suas vestes, o tipo que você se apresenta para o seu cliente, com que carro que você vai fazer orçamento, o tipo de atendimento que você vai fazer. Tudo isso conta como o nicho de clientes que você escolheu. Então tudo isso vai ocasionar na escolha do nicho de clientes que quer trabalhar. Eu quero trabalhar com uma gama de cliente, vamos dizer assim, mais classe A. Você vai ter que fazer um tipo de envolvimento com o cliente. Eu quero trabalhar mais com a classe B. Vai ter mais trabalhos normalmente, mas você vai precisar de mais trabalhos para poder se manter. Eu quero trabalhar com a classe C. Vai ter muito mais trabalho. Você vai precisar de muito mais trabalho para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa óbvia, né? Melhor é o quê? Trabalhar com a classe A? Sim, só que mais concorrido e mais difícil conseguir cliente. Porque você não tem acesso à classe A. Um panfleto não chega na classe A. Uma propaganda no Facebook não chega na classe A. Então, normalmente, você tem que trabalhar com arquitetos. Para trabalhar com arquitetos, você tem que ser no mínimo ótimo no que você faz. Senão, você não consegue se criar com arquitetos. Isso é certeza. E isso leva ao próximo ponto, que seria a propaganda que você vai fazer. A propaganda que você vai fazer. Que tipo de propaganda vai ser a sua? Você vai fazer panfletagem na rua, no semáforo, ou você vai fazer propaganda no Facebook, ou você vai fazer vídeos para o YouTube, ou você vai fazer propaganda diretamente com arquitetos, né? Conseguir contatos de arquitetos, apresentar o seu trabalho para arquitetos, que não é uma coisa fácil. Para você conseguir um novo arquiteto, normalmente ele tem que ser decepcionado com o fornecedor de trabalho dele antigo, parceiro antigo, né? Senão você não consegue. Tá? Você não consegue chegar no arquiteto e falar assim, faz um trabalho comigo, se ela estiver satisfeita com o marceneiro, com o estofador, com o pintor, com o eletricista dela. Não vai conseguir. Então, a propaganda, você tem que escolher bem aonde você vai colocar a tua propaganda, que tipo de propaganda vai emitir. Não adianta você tirar para todo lado que você vai gastar dinheiro e vai quebrar a cara. Isso é uma coisa óbvia. Então é escolher bem isso aí. Tudo vai influenciando uma coisa na outra. Comparando com que todas as outras etapas estejam cumpridas, a próxima etapa seria a seguinte. Ajudante. Cara, isso é um calo para a maioria dos estofadores que eu conheço. Ajudante ou estofadores, ou funcionários, ou enfim, né? Você vai precisar, porque você não consegue movimentar uma chapa de MDF sozinho. Você pode fazer uma máquina para movimentar uma chapa de MDF. Uma hora você vai precisar de alguém para te ajudar. Você tem que entregar uma cabeceira de 3 metros. Você não consegue entregar sozinho, jamais. Você vai pegar o freteiro para te ajudar. Mas ele não vai te ajudar a montar, ele não vai perder a tarde inteira, às vezes, com você montando uma cabeceira, por exemplo. Então você vai precisar de um ajudante. Seja quem for, seja alguém da tua família, seja um funcionário, seja teu filho, o teu irmão, teu pai, teu tio, teu sobrinho. Você vai precisar de um ajudante, essa é a certeza. Mesmo que não seja em tempo integral, você vai precisar de um ajudante. Tá, agora vamos à parte das ferramentas. Tá? As ferramentas para você iniciar. Esse aqui é muita coisa. Tá? A gente vai começar pelo básico, mas provavelmente eu vou esquecer muita coisa aqui. Até porque funciona assim. Você vai comprar as primeiras ferramentas que você vai começar a trabalhar. No primeiro serviço que você vai pegar, você vai perceber, vai falar assim, putz, faltou tal ferramenta. E você vai lá e compra. Depois você vai pegar um outro serviço, ou nesse mesmo serviço, nossa, faltou tal ferramenta. Você vai lá e compra. E com isso você vai juntando as ferramentas. Não adianta você comprar um monte de ferramenta de cara, você vai gastar muito dinheiro para você começar a trabalhar. Essa é a minha opinião. Então as ferramentas básicas ali seriam uma máquina de costura, que pode ser uma máquina de costura até da sua mãe, até aquela que tem um pedalzinho, que tem um volantinho. Dá para quebrar um galho, dá para se virar.
Se você puder comprar uma melhor, melhor. Eu penso que boa mesmo é o transporte triplo, na minha opinião. Mas se não deve comprar, compra uma outra e mete a cara. Você deve comprar uma industrial lubrificada, é melhor, que você não se incomoda com muita coisa. E assim por diante. Seria a máquina de costura. Um grampeador, que pode ser um grampeador manual como este, que pode ser um grampeador elétrico, não aconselho, mas o bom é um pneumático. O pneumático vai levar você a ter que usar um compressor de ar. Se você for ter um compressor de ar, você pode ter a vantagem de ter uma pistola de cola, por exemplo. Ou em alguns casos, uma pistola de pintura, como algumas pessoas fazem. Eu não faço pintura, mas tem gente que faz. Pintura, pinta o pezinho ali, alguma coisa assim. Então você pode ter, se você tiver um compressor, um grampeador pneumático, uma pistola de cola, pistola de pintura e assim por diante. Se você não quiser gastar num compressor, você pode comprar um grampeadorzinho manual. A tua mão vai se arrebentar, mas é muito mais em conta hoje em dia. Um grampeador manual como este, ele custa aí R$50. Um pneumático como este custa 170. Porém, você vai ter que comprar um compressor de ar, né? Mangueiras, filtros e tal. Então, partindo desse princípio, grampeador, ou grampeador, compressor, daí você consegue comprar pistola de cola, essas coisas. Outra coisa que você vai precisar, uma mesa. Uma mesa no mínimo, tá? Para você trabalhar no mínimo confortável, 1,5 m por 1,5 m. Tá? Pode ser uma chapa de MDF com cavalete, uma chapa compensada com cavalete, pode ser uma mesa mesmo. Tá? Isso no mínimo trabalhar confortável. Se você puder ter uma de 2,5 m, 3 metros por 1,5 m, melhor. Uma serra. Serra pode ser uma dessa de mão, pode ser uma esquadrejadeira dessa, mas uma delas você vai precisar. Porque uma hora você vai precisar cortar alguma madeirinha, uma coisa, serrota não dá conta não. Com certeza. Em último caso, se você for só reformar, um serrotinho ali para cortar uma madeirinha quando precisar. Mas aí ao longo do tempo você vai comprando mais coisa, vai precisando, né? Um martelo, martelo todo mundo precisa para bater alguma coisa, para pregar um prego, se for pregar. Se for grampear mesmo assim, uma hora você vai precisar do martelo para bater alguma coisa. Para destachar, para despregar, arrebentar, alguma coisa assim, você vai precisar do martelo. Tesoura, né? Tesoura para cortar tecido. Alicates, normalmente truquês, para arrancar grampo, um alicate de bico, para algum trabalho mais delicado, um alicatinho desse universal, básico. No mínimo isso vai precisar. Uma parafusadeira, se der para ter uma parafusadeira. Aí, não vou te falar de marca, porque hoje tem muita marca, tem muitas parafusadeiras boas, tem outras não tanto, outras razoáveis. A única coisa que eu sugiro sempre, se for comprar uma parafusadeira, para qualquer pessoa no mundo compre uma parafusadeira que tem impacto, que tem a função impacto para furar a parede, né? E que tenha 2 baterias. Isso é primordial. Você pode pensar, não, mas eu não vou furar a parede. Mas daqui a pouco você vai furar a parede, você vai precisar de outra furadeira. Ou então, você pode pensar, não, mas com uma bateria dá conta. Se essa bateria acabar, você vai ter que ficar esperando carregar, e quando você está esperando, o tempo demora a passar pra caramba. Então, no mínimo, qualquer parafusadeira que seja, mas que tenha 2 baterias e que tenha função impacto. Chave de fenda e Phillips de mão tem que ter, mesmo se você tem a parafusadeira, tem que ter, porque tem parafuso que não aceita a parafusadeira. Qualquer encostadinha ele espana, depende da situação, e você vai acabar tendo que ter. Não precisa comprar de imediato, esse tipo de coisa, mas depois tem que ter. O próximo ponto seria a parte de estoque. Você não precisa ter estoque de material, a não ser que você for trabalhar na indústria fabricando para alguma loja, que hoje em dia não dá, não vale a pena mesmo, porque você vai bater de frente com lojistas que produzem aí 1000 jogos de sofá por semana. Então não compensa mesmo, a não ser que você tenha como colocar numa loja de um parceiro, uma loja tua, enfim, daí sim, senão não. Então você não precisa ter estoque de tecido, de espuma, essas coisas, porque são estoques caros e que normalmente, no meu caso, eu tenho tecido aqui aos montes, o cliente sempre escolhe um que você não tem. Então você acaba sempre comprando mais um. Tá? Então você tem que ter estoque de grampo, de cola, mas não muito não, o usual, né? De fio, tá? Que você não precisa, toda vez que pegar um sofá, você tem que comprar um fio. Toda vez que comprar um sofá, você tem que, for pegar um sofá para reformar, você tem que comprar grampo. Isso não. Mas é o básico. Fio, grampo, cola, pregos, é bom ter, mesmo que você não trabalhe com prego, eu não trabalho com prego, não prego nada, mas sempre é bom ter prego. Uma hora você pode precisar de um prego, isso está ali. Parafusos, é bom ter em estoque também. Tá? Seria basicamente isso. Nosso próximo ponto é o capital de giro. Tá? A gente trabalha com capital de giro baixo em estofaria porque não compensa ter um capital de giro alto, não compensa guardar um capital de giro
alto para uma estofaria, por quê? Porque no meu caso, tá? Essa é a minha opinião, tá? Tô sendo bem claro mais uma vez, é a minha opinião. Porque todo serviço que eu pego 50% de entrada, ou se for no cartão, o cliente passa o cartão antecipadamente. Eu trabalho assim. Se o cliente for fazer no cartão, na hora que fechar o contrato de serviço, ele já passa o cartão. Se for em 10 parcelas, já passa as 10 parcelas e pronto. E se for à vista o serviço, eu pego 50% de entrada. Se for fabricação, às vezes até 70% de entrada. E o restante na entrega. Eu trabalho assim. Se não for assim, eu não faço o serviço para o cliente. Prefiro não fazer. Prefiro deixar perder o serviço do que perder o serviço, cliente, amigo, dinheiro, enfim. Essa é a minha visão, é o meu ponto de vista da coisa. Então, o capital de giro pode ser baixo. O capital de giro é que te mantenha por 2 ou 3 meses no teu ponto comercial. 3 aluguéis, 3 meses vamos dizer que das tuas contas básicas de casa, né, tipo refeição, escola dos filhos, se precisar, luz, água, telefone, internet, hoje em dia, esse tipo de coisa, né? Então, que te mantenha 3 meses mais ou menos, tá? Lógico, se você puder guardar para que te mantenha para 5 anos, ótimo também, né? Beleza? Mas então não precisa de um capital de giro alto, não. Para quem pensa que precisa, não precisa. O próximo ponto é a qualidade do teu trabalho versus concorrentes, lojistas e a grande indústria. A grande indústria, quando ela se mete numa coisa, ela vem para ferrar todos os pequenos, tá? Lógico que tem as vantagens e as desvantagens, né? Se a pessoa não tem condições de reformar um sofá ou mandar fabricar, ela vai comprar um que vem da grande indústria para a loja e vai pagar muito mais barato. Lógico que não tem a qualidade, mas tem o sofá. Você não tem um móvel na sua casa, por exemplo, de qualidade, você não pode comprar, mandar fazer um jogo de cozinha e pagar 10, 15 mil reais. Você compra um lá naquelas casas ou ponto e paga lá 800 reais em 12 vezes. Então a grande indústria ela ajuda também nessa parte. Não estou criticando, só que na nossa área de marceneiro, por exemplo, e de estofador, ela vem e arrebenta com a gente que é pequeno. Por quê? Porque ela vem no sofá muito mais barato e não tem qualidade e tira o nosso cliente. Mas é normal, concorrência faz parte. Então, se você for se meter com esse tipo de coisa, você tem que pensar o seguinte, vou fabricar para vender. Você tem que pensar que tem gente que vai vender um serviço 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 do teu serviço. E você vai perder um cliente para essa pessoa, para essa empresa, para essa indústria, né? O teu concorrente, ele pode gerar coisas boas e coisas ruins, tá? O teu concorrente sempre vai ser bem-vindo, um concorrente para você, em qualquer situação, porque você pode usar o teu concorrente para te ancorar. Eu, por exemplo, eu não tenho concorrentes aqui tão próximos agora, mas eu tinha, um tempo atrás. E o que eu fazia? Eu sabia da qualidade do trabalho dele, sabia que a minha qualidade do trabalho era melhor, sem falsa modéstia, era bem melhor. O que eu fazia? Eu pegava, fazia orçamento e ainda falava para ele, vai lá no meu concorrente lá, faz orçamento lá com ele, dá uma olhada no trabalho dele lá, daí qualquer coisa, se eu resolver, volta aqui. E eu usava esse meu concorrente para isso. Se eu tiver um concorrente que cobra muito mais caro que eu, por exemplo, uma pessoa que era meu sócio antigamente, que tem uma estofaria e cobra praticamente o dobro que eu posso usar ele, apesar que ele é longe daqui, ele fica 30 km daqui, mas eu posso usar ele e falar assim, liga para esse cara aqui, e faz orçamento com ele. O trabalho dele é muito bom também, tá? Não tenho o que falar do trabalho dele, só que ele cobra muito mais caro, por quê? Porque ele tem muito mais tempo no mercado. Ele tem muito mais tempo no mercado, ele é muito mais conhecido, então ele cobra muito mais caro. Eu posso usar ele a meu favor, sabe? E lógico que quando você passa teu cliente para fazer orçamento com outra pessoa, você corre o risco de perder esse cliente, né? É uma coisa automática. Mas não é mal de tudo, não. O nosso próximo ponto são os mostruários. Mostruário, primeiro, você vai trabalhar o seguinte, com mostruários apresentáveis, tá? Se o teu fornecedor traz um mostruário feio para você, exija um mostruário melhor. Fala para ele, cara, esse mostruário aqui está muito feio, eu não posso apresentar isso aqui para o meu cliente. É um mostruário muito feio. Eu falo isso sempre quando eu vejo um mostruário feio, eu não levo. Eu levo mostruários bonitos, mostruários apresentáveis, né? Mesmo que ele tenha materiais bonitos, bons e tal, não levo. Porque eu não quero me queimar com o meu cliente mostrando um mostruário feio. E o cliente vai olhar para aquele mostruário e vai achar que a tua qualidade se condiz com aquilo. O cliente costuma vincular muito você ao que você usa. Se você é cabeludo, se você é barba mal feita, se você anda mal vestido, o teu cliente vai olhar e falar, cara, como é que esse maltrapilho vai fazer um serviço decente para mim? Uma vez um arquiteto falou assim para mim, falou assim, Claudenir,
você precisa se apresentar com um bom carro para o cliente acreditar em você. Porque você fecha um serviço com um cliente com um serviço de 18 mil reais, por exemplo, que nem eu fechei alguns, e você está com um carro de 6, o cliente vai desconfiar de você, tá? Então, tem um carrinho melhor. O arquiteto falou isso para mim, tá? Essa é a minha opinião também, tá? Não quer dizer que eu esteja certo ou não, e a tua opinião pode ser diferente, é um direito seu. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas, desde que não seja aí mais rude, né? Se for mais radicalzinho, que radicalzinho a gente exclui do canal e pronto, né? Mas funciona assim, na minha opinião. Você tem que estar com um telefone apresentável para você mostrar uma foto para o cliente. Como que você vai mostrar uma foto para o cliente num telefone que tem uma telinha desse tamanho assim, que o cliente nem enxerga aquilo, está tudo fosco, tudo lixado? Você tem que ter um telefoninho razoável, com aparência legal, né? Para o teu cliente confiar em você, acreditar em você, que você tem potencial para fazer o serviço dele, que você é uma pessoa confiável, que ele pode soltar 50%, 70% do pagamento na tua mão e você vai voltar a entregar o trabalho que você prometeu para ele. Como lidar com entrega no prazo, no caso, né? E as reclamações que podem surgir. Primeira coisa, entrega. Sempre cumpra o prazo de entrega que você sugeriu para o teu cliente. Então sempre sugira um prazo de entrega maior do que você vai fazer. Se você vai trabalhar com 15 a 20 dias, você acha que você dá conta de fazer com 15 a 20 dias, fala para o teu cliente vai entregar com 30. É melhor você entregar com 15 dias ou 20 dias uma promessa que era de 30 do que o inverso. Do que se entregar com 21 dias a promessa que era de 20. É muito melhor você chegar antecipado para o cliente falar, teu estofado está pronto, do que chegar atrasado para o teu cliente e perder o cliente e ele achar algum defeito no teu serviço e você ter reclamações. As reclamações que porventura surgirem, eu, graças a Deus, não tenho disso. Então, eu acho que é sorte, só pode ser sorte. Porque eu acho que qualquer pessoa em qualquer área está sujeito a ter reclamação do cliente. Eu, por sorte, não tenho. Não sei, sorte mesmo, só pode. Mas eu faço serviço cliente, eu prometo, eu sou bem claro quando eu vou fazer serviço cliente, como vai ficar o serviço, bonitinho, tal. E eu entrego e normalmente o cliente fica muito satisfeito. Mas se tiver alguma reclamação, você tem que abrir mão de tudo que você está fazendo e atender esse cliente. Por isso você tem que trabalhar com prazo mais longo em outros trabalhos. Se porventura o cliente falar, olha, eu não gostei dessa costura. Ah, vamos resolver. E resolve o mais rápido possível. Você vai levar prejuízo para resolver isso. Por isso é bom fazer um trabalho muito bem feito antes de sair de dentro do teu estabelecimento. Porque chegou na casa do cliente, qualquer defeitinho que ele encontra, você já está praticamente queimado com o cliente já. Você pode até fazer o serviço para o cliente, mas vai ser difícil. Normalmente você perde esse cliente para outra pessoa. Um detalhe que eu quero falar, que você não sonhe que você vai abrir uma estofaria ou abrir o teu negócio e vai ganhar dinheiro fácil. Dinheiro não vem fácil para ninguém. Reconhecimento do teu trabalho não vem fácil para ninguém. Você tem que ter muito trecho, tem que ser muito rodado na área para alguém falar assim, olha, esse cara aqui é bom. Tá? E muitas vezes você acaba trabalhando a tua vida praticamente inteira no anonimato. Tá? Você trabalha a vida inteira no anonimato, um cara fera, mas ninguém conhece. Que não é um defeito, não tem nada de errado nisso. O importante é que você esteja feliz com o que você faz. Então, mas não vai ser fácil. A batalha é muito mais radical do que parece. Nada na vida vem fácil. Tá? Tudo que você quer, você vai ter que batalhar muito para conseguir. Porque se for muito fácil, vai ter um concorrente tentando fazer aquela mesma coisa que você e ganhar dinheiro fácil também. E isso acaba tornando mais difícil. Sempre vai ter alguém para achar o seu trabalho caro. Sempre vai ter. Em qualquer área, em qualquer situação. Sempre vai chegar alguém e achar que o trabalho é caro. Não se abata com isso jamais. Você, de 10 pessoas que baterem na tua porta, se 8 delas acharem que o teu trabalho é caro, agradeça a Deus por pegar 2 clientes desses para você. Porque sempre vai ter. Se você cobra 10, cobra 100 ou cobra 1.000, sempre vai ter alguém que vai achar caro. Se você quiser vender teu carro hoje e ele vale 20 mil, se você oferecer ele por 10 mil hoje no mercado, alguém vai chegar e falar assim, eu pago 9. Sempre vai ser assim. Isso aí não vai mudar nunca. Essa é a questão do ser humano mesmo. O ser humano tem por hábito ser explorador. O ser humano tem por hábito achar que quando você divulga qualquer coisa para vender, você está com câncer, você está com alguém morrendo na sua família, você não tem dinheiro para pagar aluguel ou algo desse tipo. Tá? Então sempre vai ter esse tipo de pessoa na sua vida. Não se abata com isso, não se aflija com isso. Toque o barco para frente, deixa eles de lado e vamos para o lado que interessa, para aquelas pessoas boas,
para a pessoa que te ergue a tua moral, para a pessoa que te faz bem, te faz rir, sabe? Não ligue para essas pessoas que querem te derrubar. Sempre vai ter. Pessoas que muitas vezes não te conhecem, ainda mais se você tiver um canal, por exemplo, no YouTube, pessoas que não te conhecem chegam e criticam você como se soubesse de toda a sua vida e achasse que você é um ser que não vale nada no mundo, que está aqui só para de passagem mesmo. Sempre vai ter. É o tipo de pessoa que não vale a pena perder tempo. Quando seu concorrente fizer um preço mais baixo que o seu, você não deve cobrir o preço desse concorrente. Mais uma vez, essa é a minha opinião. Você não deve cobrir o preço do cliente, tentar cobrir o preço do cliente. Trabalhe com o seu valor. Calcule quanto você acha que vale o seu trabalho. Trabalhe com o seu valor. Trabalhe com a margem de desconto para o cliente. Mas não ligue para o preço concorrente. O concorrente, sempre vai ter um concorrente que vende um estofado 10 vezes mais caro que o teu e muitas vezes 10 vezes mais barato que o teu. 10 vezes não chega, mas que seja 3 vezes mais caro e 3 vezes mais barato. Sempre vai ter. Se você vende um sofá, uma reforma no estofado por R$2.000, tem gente que faz por 6 a mesma reforma e tem gente que faz por R$800 a mesma reforma. Então não se aflige com o teu concorrente. Não cubra preço do concorrente, que é o sinônimo de buraco. Isso é experiência própria. Sempre tem o teu valor. Se você quebrar, quebre com honra. Quebre com glória. Não quebre por tentar superar os outros. Teu concorrente está lá, ele tem a batalha dele, você tem a tua. Ele tem a vida dele, você tem a tua. Não se aflige com isso. Um outro detalhe é a apresentação pessoal do seu trabalho. Como que você quer mostrar o seu trabalho para o seu cliente, para o seu suposto cliente? Não adianta você tirar foto com um sofá cheio de porcaria, um sofá todo enrugado, um sofá mal feito, uma cabeceira mal feita, foto pessoal tua com bermudão, chinelão, mal vestido. Esse tipo de coisa não funciona. Não mostre o interior da sua casa, da casa do seu cliente por dentro, a ponto que a pessoa descubra aonde que pode ser. Não exponha seu cliente a nada, não coloque nomes de cliente nas coisas, que é muito feio isso. Minha opinião. Não falar, esse sofá é do cliente tal. Na minha opinião, isso é errado. Eu procuro fazer as coisas, os meus clientes sabem o que eu faço, os meus concorrentes sabem o que eu faço, mas ninguém tem ligação um com o outro. Essa é a minha opinião, mais uma vez. A curiosidade que a maioria das pessoas tem de saber, quanto ganha um estofador? Essa é uma curiosidade que vai ficar para o resto da vida. Eu não sei. Pelo seguinte, porque eu trabalho de uma maneira, com um valor, com uma média de valor, e ganho uma média salarial por ano. Calcula-se por ano por quê? Porque tem meses que são mais fracos, tem meses que são mais fortes, e se faz um balanço geral no ano. Mas dá para ganhar um bom salário. Eu julgo que é um bom salário. Para mim, é um bom salário. A gente sempre vai ter mais para aprender do que para ensinar. Essa é uma frase que eu nunca vou tirar da minha cabeça. Sempre temos mais a aprender do que ensinar. Outra frase que você nunca vai tirar da cabeça em situação nenhuma. O barato sempre vai ser inferior ao mais caro. Sempre. Sempre. Um telefone, um celular, uma xícara, um computador, um carro, qualquer coisa na sua vida, o barato sempre vai ser inferior ao mais caro. Sempre. O barato, às vezes, ele acaba custando mais caro do que o caro, por causa desse tipo de coisa, de refazer. Quantas vezes em uma década uma pessoa compra um sofá popular, compra sofá? E se ele mandar fabricar um sofá, ele nunca vai fabricar um sofá de novo numa década. É um exemplo, basiquinho. E a última frase das que eu tenho para te falar é o seguinte: o cliente sempre tem razão. Essa se explica por si só. Bom, no vídeo foi isso. Eu com certeza deixei muitas dúvidas, eu deixei muita coisa faltando, mas é o que eu tinha para apresentar. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, quem sabe a gente faz um próximo vídeo a respeito disso, aí adentrando mais algum assunto especificamente, tá? Se você for montar o teu negócio, tenha uma boa sorte e tenha muita persistência, porque o início não é fácil para ninguém. O primeiro ano é praticamente insuperável. Depois que supera o primeiro, você vai lembrar que tem uns 3 anos que é praticamente insuperável. Depois 5 anos, depois 7 anos, depois 10 anos. Olha, eu estou no 8 anos aqui e eu quero chegar a 10. E quando me falavam que eu
Depois de superar o primeiro ano e ser fácil, não foi fácil. E eu tô com 8 anos aqui e não tá sendo fácil. E com 10 não vai ser fácil, e é um leão por dia e assim por diante. Boa sorte, persistência e fé em Deus, e bora pra frente. E bola pra frente. E bola pra frente. E acabou. Meu Deus do céu, que vídeo mais comprido.